Obrigada. Deus é bom. Amém? Aleluia. Como eu já bem falei, nós vamos falar hoje sobre o poder da oração. O poder da oração. A oração manifesta o poder de Deus. Amém? E nós vamos entender isso. Nós estamos no seminário de inverno falando sobre o poder de Deus. E às vezes a gente pode pensar assim, é só milagres para um, não é para todos. Só alguns recebem a graça. Não. Hoje nós vamos aprender que é para todos. Amém? É para todos. O Senhor, Jesus, morreu por toda a humanidade. Ele não morreu por A, por B ou por C, ele morreu por todos. Aquele que crê, recebe. Amém? Aleluia. Oh, glória. Então, o nome da ministração está assim, o poder de Deus ativado através da oração. Aleluia. E nós vamos já começar aqui. Orar é apresentar uma situação a Deus, ouvir a sua resposta e falar a vontade de Deus à situação. Porque às vezes a gente fica assim, por que está me acontecendo isso? Por que está me acontecendo aquilo? Por que está frito, está cozido, está assado? Ninguém entende o que eu estou passando. Sabe, Deus entende. A sua situação para Ele. Ter um relacionamento. A oração é um diálogo. Você não tem como ter uma resposta de um amigo, por exemplo. Nós temos amigos próximos, amigos mais chegados do que irmãos, onde nós levamos as nossas situações para esses amigos. Esperando o quê, gente? Esperando um conselho, esperando um ombro amigo, um suporte. Não é por isso que falamos? Ou às vezes mesmo só para tirar aquele peso do peito. Não, eu vou só. Amigo, eu preciso falar com alguém. Desse jeito é a oração. Nós falamos com o nosso maior amigo, o nosso Deus. Nós falamos para Ele a nossa situação, mas esperamos a resposta. E aí, Ele vai dizer para mim e para você, ei, fala para a sua situação que o meu poder é manifesto na sua vida. E que não há nada maior do que eu. Então, por isso, nós começamos a falar isso. Fala para Deus a sua situação. Ouve a resposta e depois fala para a situação a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, em tudo que é bom, perfeito e agradável, nada que seja ruim, desagradável ou imperfeito, vem de Deus. Amém? Então, nós vamos começar a andar por esse lugar. O que não é oração? Já anota aí, para você que não sabe. O que não é oração, Taninha? O que não é oração? Implorar a um Deus relutante. Implorar a um Deus relutante. O que quer dizer isso? Qualquer ídolo, qualquer coisa que você ache que pode resolver o seu problema. Amém? Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Aleluia! Então, não adianta querer implorar a um Deus relutante, querer intervir em favor de alguém sem o poder de Deus, sem o poder da palavra, sem o poder da oração. Isso não é oração. É uma oratória natural. Amém? Aleluia! Os advogados fazem isso. Eles fazem isso. E eles não estão orando, não é? Aleluia. Tentar convencer Deus de que você ou nós somos merecedores, somos bonzinhos demais e por isso Deus deve nos atender. Senhor, você deve me atender, porque eu sou tão bonzinho, eu faço tudo direitinho, você tem que me atender. Isso não é oração. Amém? Amém? Nós estamos aprendendo aqui base do que é e do que não é oração. Tentar convencer a outros do nosso relacionamento com Deus. Olha, você viu lá como é que eu faço? Eu dou esmola, eu ajudo o outro. Você viu lá como é que eu sou bonzinho? Você viu lá como é que eu cuido? Isso é tentar convencer os outros
do seu relacionamento com Deus. A palavra diz que o que uma mão dá, a outra não precisa saber. Então, eu vou tocar no assunto aqui bem delicado, mas me entendam e me amem. Eu tenho visto muitas pessoas na internet colocando fotos e carregando águas, fardos de água, dizendo que estão levando lá para a galeria. Eu estou levando lá, olha meu papel, olha como é que eu sou boazinha. O que uma mão dá, a outra não precisa ver. Não precisa de você ir para a internet dizer que está fazendo isso ou aquilo. Isso é para relutar em ganho próprio, em glória própria. Porque muitos estão dando e ninguém nem sabe. Estão dando muito e ninguém nem sabe. Porque essa é a vontade de Deus. Eu não preciso ir para a internet dizer que eu estou fazendo isso ou fazer aquilo. Tira até foto. Às vezes até uma mesinha pequenininha. Aí você fica olhando assim, naturalmente falando, eu nem tirava foto disso. Porque se é de coração, eu não preciso que toda a gente saiba. Basta que eu saiba com Deus. Amém? Então, é isso que eu estou explicando. Então, não precisa querer convencer aos outros do seu relacionamento com Deus. Aleluia! Deus é bom. Amém? A oração é a chave para o sucesso da vida cristã. Porém, precisa ser realizada dentro dos padrões divinos para ser eficaz. Então, os padrões divinos, Deus abençoa. Eu não preciso falar para todo mundo. Eu não preciso falar que eu estou fazendo isso, ou aquilo outro. Eu não preciso disso. O Senhor conhece o meu coração e o meu relacionamento íntimo com Ele. Faço porque sou movida pelo amor de Cristo. Não para aparecer. Amém? Vocês me amam? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Por que devemos orar? Então está aqui. Por que devemos orar? Porque é uma ordenança divina. Está na Bíblia. Devemos orar. A palavra diz, devemos orar. O que é orar? Já expliquei antes. É um relacionamento com Deus, é uma conversa, é um diálogo com Deus. Então, você se torna amigo daquele a quem você se relaciona, daquele a quem você conhece. Não tem como me tornar amigo de quem eu não conheço, de quem eu não converso, com quem eu não falo, com quem eu não sei as dores, com quem eu não sei a alegria. Então, a oração é uma rota de via dupla. Eu falo com Deus e ouço a sua resposta. Não é de mão única, porque às vezes a gente pensa que é. A gente para, Deus, eu preciso disso, Deus, me dá isso, Deus, Deus, me abençoa, Deus, Deus, olha essa conta, Deus, olha meu filho, Deus, olha meu marido. E quando Deus vai falar com você, olha, já estou indo, tá? Que eu não tenho tempo para te escutar. Eu só quero falar e quero que você me atenda. Isso não é relacionamento. E também não é oração. Amém? Aleluia! Se eu conheço alguém, e eu honro esse alguém, e eu amo esse alguém, eu vou conversar com ele, mas eu também vou querer ouvir ele. Eu vou falar das minhas coisas para ele, mas eu vou também querer que ele fale das coisas dele para mim. Amém? Amém? Isso se chama relacionamento. Aleluia! Eu sei que você pode dizer, Taninha, mas tem tanta gente que a gente vai falar, a pessoa não quer saber de nada, ela só quer falar dela, fala dela, fala dela. Aí, quando você vai falar alguma coisa, tô indo, tá? Beijinhos grandes. Até. Porque ela não quer te ouvir, porque não é interessante. E, às vezes, a gente faz isso com Deus. Parece que Deus não é interessante. Amém? Aleluia. Mas fala, hoje não, aqui não, isso irá mudar na minha vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus, numa parábola sobre o dever de orar. Sempre, nunca esmorecer. Lucas 18, 1. Como devemos orar? Sempre. Sem esmorecer. Sempre. Todo dia você fala com o seu filho? Todo dia você fala com o seu marido? Com o seu vizinho? Com a sua amiga? Não sei. Pelo menos um oi, um bom dia. Como tá? Desse jeito é oração. Amém? Relacionamento, lembra? Relacionamento.
Aí você pode me responder assim, mas Taninha, nem com a minha família eu tenho tempo de falar. Então, olha, reflete, porque não está bom isso. Freia. Porque a família são os princípios do Senhor. A família são os primeiros que você deve acolher, o primeiro que você deve amar, o primeiro que você deve honrar. Então, se está dizendo que não está tendo tempo nem para conversar com a família, alguma coisa está mal. Amém? Alguma coisa está mal. Imagina você morar numa mesma casa com uma pessoa e não falar com ela. Como é que é isso? Amém? Então, vamos olhar isso aqui. Fechou? Vamos voltar para cá. Aleluia. Deus é bom. Porque o caminho indicado por Deus para que recebêssemos aquilo que precisamos, ou seja, o poder de Deus, é através da oração. Então, eu falo com o Senhor, espero a resposta dEle e apresento a resposta dEle às situações. Isso é oração. Amém? Aleluia. Vamos começar a entender o poder de Deus através da oração. Aleluia. Naquele dia, nada perguntou. Em verdade, vos digo, pedis alguma coisa ao Pai, e Ele vai dar. Mas como Ele vai dar? Vai conceder em meu nome. No nome de quem, gente? No nome de Jesus. Se eu pedir alguma coisa ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai me dar. Até agora, nada tem pedido. Em meu nome, pedi e receberás, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 23 e 24. Então, às vezes a gente não recebe porque não pede. Mas como que não pede, Dani? Eu estou pedindo. Você está pedindo certo? Porque a palavra está dizendo aqui que é no nome de Jesus. É nesse nome que o poder de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida. Então, a oração eficaz é no nome de Jesus. Quando eu peço no nome de Jesus, eu estou pedindo segundo a vontade de Deus. E aí, o poder de Deus se manifesta. Aleluia! Oh, glória! Deus é bom. Você pode dizer, Deus é bom? Deus é bom. Oh, aleluia! Porque a oração é a saída para as nossas ansiedades. Então, muitas vezes, a gente fala assim, eu não vou falar não, Taninha, Deus sabe o que eu estou passando. Deus vê todas as coisas. Deus sabe de tudo, é verdade. Ele sabe de tudo. Ele vê todas as coisas. Mas a mim e a você foi dado o direito de escolha. Se eu tenho uma situação e eu não quero participar dessa situação, por mais complicada ou apertada que ela seja, ao meu amigo, o que o meu amigo pode fazer? Mesmo que ele saiba do que você está passando. Ele vai querer invadir a sua vida, ser invasivo? A mesma coisa é Deus. Ele nos deu o direito de escolha. E o poder dele é ativado quando eu e você reconhecemos isso e pedimos a Ele o seu poder manifesto através da conversa. Pai, eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. Lembra lá Pedro? Pescou. Era empresário da pesca, sabia tudo de pescar. Jesus pediu o barco dele. E depois Jesus falou, olha, vai lá no alto e lança a tua rede. Aí Pedro responde para ele, olha, Senhor, eu pesquei a madrugada toda e nada apanhei. O que ele estava dizendo? Já são quase 3 da tarde, não é hora de pesca. A hora da pesca, eu estava trabalhando, eu estava fazendo. E não apanhei nada. Nada lá apanhei. Mas, sobre a sua palavra, eu lanço a minha rede. Amém? Então, ele entendeu que existia ali um favor de Deus naquele momento para ele. E ele não largou, não. Ele apanhou.
Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para as causas naturais, ele não olhou para a hora, não olhou para o tempo, ele disse, ei, esse homem é de Deus, ele tem poder, ele está me dando essa palavra, eu vou agarrar. E ele apanhou muitos peixes. Então, qual é a sua situação? Quantos peixes você está precisando apanhar hoje? Para ativar o poder de Deus, para ativar o poder de Deus na sua vida, na minha vida. Quais são os peixes? Qual é o mar que não está dando nada e você está trabalhando e não está vendo nada? O que está acontecendo? Amém? Pede. Até agora não recebeste nada porque não pediu. Pede e lhe será dado. E como lhe será dado? Em nome de Jesus. É nesse nome que há poder. Aleluia. Porque, vamos lá entender. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 6 e 7. A Bíblia nos ensina. A palavra de Deus é o nosso manual. O Senhor está falando aqui. O que adianta você andar ansioso? O que adianta? O que acrescenta na nossa vida? Olha, tira o sono, perde a fome, fica doente, perde cabelo, engorda ou emagrece demais, fica nervoso, perde bons relacionamentos, às vezes perde até trabalho por conta de ansiedade. Essa não é a vontade de Deus. Amém? O poder de Deus é manifesto quando eu e você anda confiando nele. Então, ele está falando aqui para mim e para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de você ficar ansioso, antes de você, Taninha, ficar ansiosa, apresenta para mim. Fala comigo. Em orações e súplicas. E eu vou explicar. Oração. Você vai conversar com Deus, apresentar a situação. Lembra? Eu expliquei lá no início. Apresentei o problema. E a súplica? Senhor, eu não posso, mas eu estou apresentando para você, porque eu sei que tu pode. Porque eu sei que tu pode. Como Pedro, trabalhei a noite inteira e nada apanhei, mas sobre a tua palavra, Pai. E depois a ação de graça. Eu te dou graças. Eu te agradeço, porque eu sei que essa situação já está resolvida. Eu conto. Eu apresento a minha necessidade, eu suplico que o Senhor interceda, que o Senhor entre na minha vida, naquela situação, e depois eu agradeço. E aí eu oro de novo, não, está resolvido. Porque senão, quando o anjo estiver descendo para dar, aí você pede de novo, anjo, eu fico, como é que eu faço? No meio do caminho, eu fico parada até você decidir. Amém, gente? Então, a oração eficaz, ela é feita uma única vez. Então, se alguém também, isso também serve para quem orar por você. Você vem até alguém, pede oração por uma situação. Aí depois, você não gostou muito da oração da pessoa, achou ela assim, pessoa meia mole, né? Pessoa fala meio assim, tal. Não gostei dessa oração, não. Aí dá uma volta no parque, vai lá. Ei, Amanda, a Taninha orou ali por mim, mas estava muito meia boca. Você pode orar por mim de novo? Ei, gente, não faça isso. Você anula tudo. Porque a fé que ativa o poder de Deus na sua vida, através da oração, é sua, não é de quem está orando. Amém? É você, como a mulher do fluxo de sangue, se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Ela vinha orando, isso é uma oração, ela estava falando com Deus. Se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Jesus passou lá longe, ela não podia nem chegar perto. Mas ela, na fé dela, tocou a orla do mestre. E quando ela tocou
tocou na orla do mestre, ela foi imediatamente curada. A palavra diz isso. Imediatamente. Jesus nem estava vendo ela, Jesus nem sabia quem era ela. Jesus só sentiu que dele saiu o quê, gente? Poder. A palavra diz. Pela oração de uma mulher. Ela vinha confessando, se eu apenas tocar. 12 anos, sofrendo de hemorragia, 12 anos. Já tinha gastado tudo o que tinha. E nada, nem ninguém havia curado ela. E ela ouviu falar do mestre, Jesus. E aí ela, esse homem pode. E ela cresceu a fé dela no coração, dizendo que ele podia curar ela. Ele podia curar. E ela começou a confessar, orar. Se eu apenas tocar, ele pode me curar. Ele pode me curar. E ela tocou e foi curada imediatamente. O poder foi ativado através da fé dela. Através da sua oratória, através daquilo que ela estava confessando. Amém? Então não é o poder que está na Taninha, não é o poder que está na Amanda, é a sua fé. Aleluia! Então quando pedir alguém para orar e você já vai, olha, eu não quero saber, eu sei que eu vou receber. E já começa, eu vou receber. O poder de Deus vai se manifestar na minha vida, eu vou receber. Eu vou receber. Não escolhe ministro não, irmão, escolhe Deus. Aleluia! Escolhe ministro não, escolhe Deus. Porque o ministro hoje está em pé e amanhã ele pode estar caído. Aleluia! A palavra nos garante isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, escolha Deus, escolha a palavra dele, fique com ela. E aí, da onde vier, você vai receber. Porque você está fixado, firmado na palavra do Pai. Amém? Aleluia! Oh, glória! Deus é bom. Porque a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. A oração. Aqui nessa igreja, a gente sempre pede e orienta que quando nós chegamos nos departamentos ou em casa mesmo, já começa a se encher, já começa a orar. O que você quer? O que você quer que seja manifesto naquele dia? O que você quer? E a gente já começa. Os departamentos já chegam e começam a orar entre si. Para o quê? Para o poder de Deus ser manifesto. Amém? É por isso que estamos aqui. Então, nós já começamos a orar. Em casa, eu já começo. É assim. E, Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pelas pessoas que estão vindo nesse lugar. Obrigada por pessoas que receberão a sua palavra. Obrigada por cura nesse lugar. Obrigada por libertação nesse lugar. Obrigada porque tudo já foi bem, porque o Senhor está conosco. Oh, aleluia! Começamos a declarar, como a mulher do fluxo de sangue, aquilo que queremos. Não falamos do que não queremos. Amém? Se eu não quero uma coisa, para que eu estou falando ela? Eu vou falar do que eu quero. Eu não vou ficar murmurando, resmungando daquilo que eu não quero mais na minha vida. Se eu não quero mais, passou. Eu vou falar daquilo que eu quero. Amém? Então, eu aconselho, é um conselho, a você falar daquilo que você quer. Esquecendo as coisas ruins. Deixa para trás. Fale daqui para frente. É daqui por diante. Amém? Aleluia. Oh, glória. Tendo eles orado em um lugar aonde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez e ousadia, anunciavam a palavra de Deus. A palavra de Deus. Cheios do Espírito, orando, você fica cheio de autoridade e ousado. E nada te para, porque você fica completamente ciente de quem você é em Cristo. Amém? Deus nos enche. E desse jeito eles oravam. E foram cheios do Espírito. Isso está lá em Atos 4, no verso 31. Cheios do Espírito, orando. Quando eu oro, eu fico cheio do Espírito. Quando eu oro, eu tenho poder para falar do amor, da palavra de Deus, libertar pessoas, curar pessoas. Amém? Reunir pessoas. Oh, glória. Deus é bom demais. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus Cristo, Ele não só responde às nossas orações,
Ele se coloca entre nós e o Pai para respostas das nossas orações. Ele se coloca, ele intercede, ele fica ali, ei pai, olha lá a tua filha, olha lá, hoje está chovendo, é quarta-feira, ela podia estar em qualquer lugar, mas ela está lá ouvindo a palavra. Aleluia! Olha lá teu filho, olha lá, trabalhou o dia inteiro, ela também, mas decidiu estar lá na igreja, está ouvindo a sua palavra. Oh pai, atende, responde a oração dela, responde a oração dele. É isso que Jesus faz, ele intercede por nós. Aleluia! Ele se coloca para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Não só ouvidas, mas respondidas. Jesus faz isso. Aleluia! O nome de Jesus é o único nome no céu que tem poder para isso. É o único nome. O nome de Jesus. Oh, aleluia! Todo e qualquer prestígio que tenhamos no céu está nele. Então, não está no que você faz. Não está na sua doação. Não está em nada disso. Está no nome de Jesus. Nós começamos a falar aqui que Jesus é o Filho ressurreto de Deus. É o Filho que ressuscitou. Ele conquistou isso, ele conquistou prestígio no céu, e através dele nós também temos. Então Deus nos ouve por Jesus, não é por obras da nossa carne, não é pelo que a gente faz na terra, é pelo sacrifício dele. Amém? Pelo prestígio que ele conquistou. Então, Jesus é através desse nome que no céu as nossas orações e petições são ouvidas e atendidas pelo Pai. Amém. Aleluia! Então, às vezes, a gente pode confundir as coisas. Tem uns e outros que dizem, né? Ah, mas se eu fizer caridade, se eu der uma roupinha para o pobre, se eu botar uma esmola na porta da igreja, com certeza eu vou para o céu. Não é por aí, não. Porque o nosso prestígio no céu está através do ressurreto. Jesus. Amém? Então, Taninha, peraí. Mas eu sou boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu ajudo os pobres. Eu ajudo os necessitados. Eu ajudo a toda a gente que precisa. Eu não faço mal para ninguém. E eu não tenho prestígio por isso? Não. Você tem prestígio através da confissão de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se você faz essa confissão, Senhor, eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Aí sim, desse modo, eu vou sentar à destra do Pai, juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Aí eu terei prestígio, porque eu estou ligada naquele que fez tudo, sem eu merecer. Então, a minha oração, pelo poder de Deus manifesta essa noite é confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Obrigada. E através desse nome, eu poder desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para mim. Sentar à mesa do Pai e comer o banquete que lá está. Saúde divina, física e mental. Prosperidade, família abençoada. Dessa forma, eu vou poder desfrutar de tudo isso. Mas, Taninha, você pode me dizer, eu conheço gente que nunca fez isso e tem isso. Princípios. Não quer dizer que você tem a ligação eterna com Deus. Muita gente cumpre princípios terrenos. É bom pagador, não deve ninguém, tem as suas contas em dia, faz tudo direitinho. Mas se não confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não tem parte no reino. Tudo que Ele tem é o que Ele faz aqui na terra e mais nada. Amém? Aleluia!
Glória a Deus. Deus é bom. Você repete comigo? Oh, glória. O nome de Jesus Cristo não é nenhum código, nenhuma mágica, nada disso, que ativa ou cancela a nossa oração. É simplesmente o poder de Deus manifesto. É através desse nome que recebemos o poder de Deus em nossa vida. Amém? Ele conquistou isso através da cruz. Ele conquistou isso. Nele não foi encontrado mancha alguma, nem dolo algum em sua boca, palavra alguma torta, nada. Ele foi entregue como um cordeiro, não abriu a sua boca por amor da nossa vida. Então, ele conquistou isso. Então, esse poder que nós podemos desfrutar hoje, vem através de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Aleluia. Pelos seus méritos, a palavra diz, ele pagou o preço pelo nosso pecado. Então, ele nos comprou do mercado de escravos. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos condenados. E ele nos livrou desse lugar. E Jesus, a única coisa que ele nos pede é: crê em mim de todo o seu coração. Crê e confessa. E será salvo. É só isso. Amém? É só isso. Crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Oh, glória a Jesus. Aleluia. O nome de Jesus significa orar segundo a vontade e o desejo de Deus. Então, se Jesus estivesse hoje no meu lugar e no seu lugar, ele oraria da mesma forma. Pai, porque ele fez isso o tempo todo. Pai, não impute a ele esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele orava ao Pai. Pediu para que Lázaro saísse. Vem para fora, Lázaro, depois de 3 dias morto. Vem para fora. Mas antes disso, ele orou ao Pai, para que toda a gente visse. E falou: eu bem sei que você me ouve, mas para que eles saibam que você está em mim e eu em ti, para que eles saibam, venha para fora. Primeiro ele orou. Primeiro ele ativou o poder de Deus para que toda a gente visse. Amém? Aleluia. Oh, glória. Vamos correr aqui para dar tempo, Senhor. Aleluia. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como é isso aqui, Taninha? Não é de qualquer maneira, é isso que o Senhor está falando, amém? Não adianta eu querer orar pelo meu irmão, ou querer poder de Deus, se o outro irmão que está lá fora, eu carrego mágoa no meu coração. O Senhor está falando, limpa o seu coração. Limpa o seu coração. Ora um pelos outros. E aí serás sarados. Aí andará em cura. Aí andará em poder. Perdão faz parte do relacionamento com Deus. Para que as suas orações sejam atendidas. A palavra diz que se você tiver qualquer questão com o irmão, que você não venha nem aqui na frente trazer oferta. Antes, vá lá e se acerte com o seu irmão. E aí vem à frente e oferte. Como assim, Daniel? Porque um coração em contenda, em brigas, Deus não está lá. E aí o poder dele não vai poder ser manifesto. E não será a minha ou a sua oferta que irá comprar isso. Amém? Amém. Lembra? Deus não precisa do nosso dinheiro. Aleluia! Ele precisa do nosso coração limpo,
para que o poder dele se manifeste em nós e através de nós. Aleluia. Jeremias 33:3. Invocai-me e eu ouvirei. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. E eu os ouvirei. Se aproximar de Deus em oração. Mateus 7:7. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrarás. Batei e vocês, e a porta se abrirá. Então, buscar, pedir e bater é permanecer. Eu busco, eu peço e eu bato. Eu busco, eu permaneço e eu bato. Senhor, eu estou no mesmo lugar, eu estou firme. Eu não vacilo. Eu não passo para um lado para o outro. Eu não sou levado por qualquer vento. Eu sou firme. Amém? Aleluia. Porque quando a gente não é firme, qualquer palavra que nós ouvimos que não é do nosso agrado, o vento já leva a gente. Já viu o papel? Assim é o homem sem firmeza em Deus. Qualquer vento leva ele. E eu estou falando o homem, o Adam, tá? A humanidade. Amém? Aleluia. Porque como eu sou mulher, pode achar, né? Não. Eu estou explicando. Que eu não estou aqui julgando em causa própria. Amém? Eu estou falando a palavra. Marcos 9:29. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Então, o poder de Deus para expulsar espíritos malignos através da oração. Amém? Para isso eu preciso estar firme no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 4, 6 e 7. Não esteja inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições, como a gente já orou, sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Tudo é tudo, gente. Tudo não é metade. Tudo é tudo. Ah, Tânia, mas nessa área aqui eu não quero que Deus se meta. Então, nessa área aí você dá conta. E depois não põe a conta em Deus. Na área que você acha que Deus não pode entrar, tu dá conta e tudo responde. E deixa Deus quieto. Depois também não põe a culpa nele, não. E onde Deus estava, que não viu isso? No mesmo lugar, quando você não quis chamar ele para esse canto. Ele continua no mesmo lugar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa, entenda bem, segundo a vontade de quem, gente? Dele. A vontade de Deus. Então, vamos ser sinceros aqui, já está acabando. Não vem com essa conversa fiada, que te gostou do marido da vizinha e que Deus vai me dar ele. Porque Deus não está nisso. Tá bem? Então, é a oração segundo a palavra. A oração segundo a vontade de Deus e não a minha vontade. Aleluia. É só para ficar bem claro. Aleluia. Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, creres que vocês receberão. Se pedirem, crendo, vai receber. Tudo que eu peço, crendo, eu recebo. Se eu creio, eu vou receber. Lembra da mulher? O poder de Deus é ativo através disso. Paulo e Silas estavam na cadeia, presos, açoitados, e começaram a orar e a louvar ao Senhor. E toda a gente no cárcere ouvia eles orando e louvando a Deus. De repente, o chão se tremeu, as cadeias foram abertas, o poder de Deus foi ativo, libertando aqueles homens daquela situação. Amém? Então, o poder de Deus, não importa a situação que você esteja passando, o poder de Deus, quando você parar e colocar diante dele, com súplicas e ações de graça,
Ele vai se manifestar. Aleluia. Oh, glória. Obrigada. Sabe, Pedro também foi preso. E oravam por ele, porque Herodes queria matá-lo. E orava. Pedro adormeceu. Olha a preocupação de Pedro. Ele dormiu na cadeia. O homem dizendo que no outro dia ia matar ele estava dormindo. Sabe o que é isso? Confiança. Saber quem você é em Deus é o que nos dá esperança, é aquilo que nos faz descansar, dormir à noite. Nada pode roubar o seu sono. Nada pode roubar o seu sono. É preciso deitar e descansar e saber que o Senhor dá aos seus filhos enquanto ele dorme. É a palavra. O Senhor dá aos seus filhos. Então não andeis inquieto por coisa alguma. Confia no poder de Deus. E aí Pedro dormiu. De repente ele achou que ele estava tendo um sonho. O anjo veio, abriu, vem. E ele disse, eu estou sonhando. E Pedro ficou, não saiu não. Continuou no mesmo lugar. E o anjo, bora. Levanta daí, vamos, põe-se a andar. E aí Pedro deu por conta, quando já estava na rua, que aquilo não era um sonho, que era real, porque o povo estava lá intercedendo e orando para que ele fosse livre daquela situação. Mas deixa eu deixar uma dica aqui para você. Quando você orar, crê na tua oração. Crê que aquilo pode fazer. Porque aquelas pessoas que estavam orando e intercedendo para que Pedro fosse livre da cadeia, quando ele bateu a porta, fecharam a porta na cara dele, pensando que era fantasma. E aí, a menina ficava, olha, Pedro está à porta, Pedro está à porta, Pedro está à porta. Até que eles decidiram ir lá olhar e Pedro estava mesmo na porta. Eles estavam orando. Mas quando se manifestou, eles nem acharam que era real. Aí fica uma dica de Deus. Creia. Não deixe passar. Não deixe passar. Creia. Creia no poder de Deus manifesto na sua vida. Creia. Aleluia. Aleluia. E agora vamos fazer uma oração de fé. Você pode ficar de pé? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Está em Marcos 11, 22, que está escrito assim. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que será o que disser, assim lhe será feito, ou assim será com ele. Amém? Então, deixa eu dar outra dica. A dúvida é o contrário da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a dúvida é a ladra da fé. Não duvide. Creia. Porque senão a ladra da fé, que é a dúvida, vai roubar o que é seu. A mesa está posta. Está tudo aí para você sentar e desfrutar. Não vacile no seu coração. Não deixe dúvida entrar. Não deixe dúvida entrar. Porque o inimigo das nossas almas não está interessado que você realize sonhos. Mas nós recebemos uma palavra nesse lugar de realizações de sonhos. Nós recebemos. Mas aí o inimigo bate na tua porta e apresenta as circunstâncias que você está vivendo. E diz, olha, não é bem assim. Os milagres não são para todos. Não é por aí. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. O que está faltando para acontecer o que eu já decretei no céu, para acontecer na terra, na sua vida? Qual é o passo que você precisa dar? Sem fé é impossível, mas o Senhor está dando nome. A incredulidade, a dúvida é a ladra do meu poder na sua vida.